pessoal, eu sou o Paulo Souza do Ponto para Ler e hoje nós vamos fazer a nossa última entrevista dessa primeira temporada de 2019. E eu tenho a alegria de estar aqui do lado o Daniel Barros, um grande amigo, um excepcional escritor de literatura policial, e nós vamos falar um pouquinho sobre as obras dele que ele tem publicadas, mas também vamos entrar um pouco num assunto que eu acho importante a gente estar debatendo no meio literário, que é a política dentro da literatura, sem contar que ele é um grande comunista. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Paulo. É uma honra enorme recebê-lo aqui em casa, receber toda a equipe do programa, e fico muito honrado em poder estar sendo entrevistado por você. Eu que estou feliz, porque finalmente a gente vai poder pegar as nossas conversas ali de mesa de bar. Exatamente. E tá levando um pouquinho do que a gente conversa para a galera poder estar discutindo junto. Que é o que eu sempre falo. Eu acredito que quanto mais conhecimento, quanto mais vivências as pessoas puderem ter, melhor é o debate político no geral. Mas antes da gente entrar no assunto, vamos falar um pouquinho aqui de 2 livros seus? Sim, claro. O primeiro livro que você publicou foi esse daqui, que é O Sorriso da Cachorra. Exatamente. Um nome fantástico. Você pode falar um pouquinho do que é esse livro? O Sorriso da Cachorra é o meu primeiro livro, e realmente você tem razão, é um nome fantástico. Mas você me conhece, você sabe que é um livro que não é dos meus que eu mais gosto, né? Sim. Não pelo enredo nem pela história, mas porque eu estava muito incipiente, estava começando a escrever. Talvez eu tivesse mais maduro para poder escrever esse livro, tivesse saído bem melhor. Mas o título é perfeito, né? O título é um título que eu me inspirei em Ariano Suassuna, no Testamento da Cachorra. Tem no Auto da Compadecida, né? E tem o Testamento da Cachorra. Eu disse, rapaz, Ariano fez o Testamento da Cachorra, eu vou fazer o Sorriso da Cachorra. E como a capa é uma mulher na cama, as pessoas pensam que é um livro pornográfico, essas coisas, que a cachorra é uma mulher. Já vão para eu mandei meu livro para uma crítica literária que foi da Folha de São Paulo, já está aposentada. Eu acho que ela até já faleceu, não vou dizer o nome dela, não. Mas porque ela me pediu para não dizer nada sobre ela. Mas eu não vou dizer o nome dela. Mas ela me disse, olha, ela me mandou um bilhetezinho de resposta, foi atenciosa e disse, esse livro terá um lugar devido na minha prateleira. Eu acho que ela quis ser elegante e dizer prateleira, porque eu acho que ela jogou o livro no lixo, né? Porque ver o Sorriso da Cachorra, uma mulher na capa, naturalmente acharia que era um livro machista e na realidade não é, né? É o que acontece muito, né? Já esse pré-julgamento das pessoas, e ainda mais em relação ao livro erótico, né? Que tem pessoas que têm uma versão surpreendente. Exatamente. Mas então é um romance bem tranquilo. É um romance, eu diria que é um romance juvenil, ele se passa na década de 80, começo da década de 80, no momento de redemocratização do país. Que é importante, né? Que é muito importante. E é um casal de adolescentes que se conhecem, se apaixonam na escola e dentre todo a movimentação política da redemocratização do país, eles vivem uma paixão adolescente, né? Com todas aquelas dificuldades do primeiro amor, aquelas inseguranças que é peculiar numa paixão adolescente. E a cachorra só ri no final. E a cachorra, ela só descobre porque o título do livro, praticamente quase que na última frase do livro é que se descobre o porquê do Sorriso da Cachorra. Isso é uma característica sua como escritor, né? Tem sido marcado nos meus outros livros, tem essa marca, né? O final é que desvenda o porquê do título. E quem não vai até o final diz, não, porra, mas não tem nada a ver, o cara escolheu um livro, um título aleatório, mas na realidade se for até o final vai descobrir porquê do título do meu livro. Que é igual esse daqui, que eu acho que é um dos maiores títulos dos seus livros, que é Enterro Sem Defunto. Esse eu li, esse aqui eu posso falar um pouquinho, que ele retrata a história de um policial em Brasília e voltando ao tempo também com a sua relação política dentro de Alagoas, né? Dentro de Alagoas. E é legal que esse livro aqui você vai falando um pouco sobre o passado, vai intercalando os capítulos. Exatamente, é um livro que ele se passa, é não linear, né? Sim. Ele fala o momento em que o personagem entra na polícia e a partir do primeiro dia de trabalho dele, ele chega em casa e compara o que era a vida dele, porque já no primeiro dia de trabalho ele já sente um impacto muito grande da profissão policial. E ele antes era fotógrafo.
entendeu? Então ele sente esse choque e depois desse primeiro dia de trabalho, ele para tomar um whiskyzinho em casa, no final no começo da madrugada, na realidade, e ele tem um flashback de quando ele não era policial. E aí os capítulos vão se intercalando, sim, capítulo a capítulo. Esse livro. E é um livro que algumas pessoas que leram minha obra têm uma preferência maior por ele. E ele também é assim, só pra gente falar, pro pessoal ter consciência, ele é um dos livros de suspense policial na Amazon mais vendidos, né? Sim, sim. Essa semana mesmo ele chegou novamente a ser o primeiro colocado na questão da literatura policial no ar. Né, porque a minha literatura policial, ela foge do clássico, daquela investigação de homicídio. Eu já te faço uma pergunta, pro pessoal que não tem muito conhecimento, o que é a literatura policial no ar, para eles terem esse entendimento? Olha, o clássico da literatura é Conan Doyle, Agatha Christie, aquela investigação em que o personagem, ele é um herói. Então ele não comete erro, ele não tem erro, ele só tem virtudes. Entendeu? O romance noir, ele vem trazer esse personagem mais próximo da realidade. Então, o personagem, o policial que é personagem no livro, ele bebe, ele fuma, ele entra em briga, ele tem carro, ele é mulherengo, entendeu? Então, é bem a vida como ela é, na realidade, entendeu? Foge do clássico, do politicamente correto e parte do herói perfeito. E a gente sabe que eu busco, Paulo, aproximar cada vez mais a minha literatura da realidade, entendeu? E por quê? Para deixar aquela dúvida no leitor, será que isso é verdade? Só pra gente já fechar esse primeiro momento, pra gente poder ir falando dos seus outros livros. Calma, Zé, deixa eu só reformular a pergunta que me deu um branco aqui agora. Ah, tá, vai. A gente voltar essa conversa aqui, só bem brevemente pra gente poder falar, porque ele também entra no Mar de Pedras. Como é que você acha que tem que ser a política, a nossa vida política, porque o ser humano é um ser político, não tem como a gente fugir disso. Dentro da literatura, a literatura ela tem essa obrigação de ser política, a gente tem que ter cuidado de não transformar uma literatura em algo panfletário, em que você vê só aquela coisa massiva de que, nossa, o cara só tá falando aqui da posição ideológica dele. Como é que é o seu posicionamento em relação a isso, ainda mais tratando de uma literatura que traz algo tão próximo da realidade? Eu tomo um cuidado muito grande, Paulo, para não tornar a minha literatura panfletária. Esse é que é o problema. Esse é o problema, porque você perde totalmente a qualidade, você distancia o leitor, entendeu? E você não enriquece a obra, entendeu? Mas ao mesmo tempo, em toda a minha obra literária, tem um questionamento da sociedade, do que nós vivemos. E eu sou policial há 21 anos e não poderia de forma alguma me furtar a fazer uma avaliação do nosso sistema policial. Nós temos um sistema policial arcaico, uma estrutura policial que deveria ser reformulada, já deveria ter sido reformulada há muito tempo, entendeu? Eu acho que 5 a 6 países no mundo, no máximo, têm a estrutura policial que nós temos, entendeu? E essa estrutura engessa o trabalho policial. Caramba. Entendeu? Então, e nesse livro eu mostro claramente, o personagem tem que driblar alguns pares, sobretudo os superiores dele, para poder conduzir uma investigação sobre um filho de um grande personagem da República que está envolvido no crime. Que no caso do crime de intenção de fundo é o tráfico de droga e não o homicídio, como na maioria dos clássicos. Então, aproveita-se a oportunidade e se mostra o que poderia ser melhorado, ser aperfeiçoado, não dando a receita. Não, a história está aí. Mas a sociedade é quem tem que decidir. Nesse livro você traz o ponto de vista do policial, o que ele tem que passar e o leitor que tem que analisar. Sim, sem dúvida. Você não pode aprisionar o leitor. Sim. Você tem que libertá-lo. Então ele vai ter várias pessoas leem um livro e tem interpretações diferentes do mesmo livro. E isso é salutar. Vai dizer, não, mas você não conseguiu o seu objeto. Eu consegui. Claro que sim. Claro. Cada mundo é um mundo, cada cabeça é uma cabeça. Então, cada leitura é uma leitura. Gente,
Pedir só uma pausinha pra me beber uma gole d'água, trazer aqui. Daniel não precisa de água, né? Não. Eita, pô, não peguei água, não. Não pegou. Pega lá. Patu, deixa eu pegar lá. Vai lá pegar. Deixa eu pegar lá. Daqui a pouco a gente volta pra falar dos outros livros dele aqui. Consegui minha água. Foi mal, Daniel, não dava pra perder essa. Mas a gente voltando ao assunto da literatura política, retratar a sociedade, essa questão de não ser planetária, a gente tem o seu próximo livro, que é O Mar de Pedras. E você fala que é um romance de verão, que é uma coisa tal, mas esse livro aqui quem leu foi a Ana, e ela fez uma resenha incrível falando com ele sobre a questão também de retratação política. Porque o personagem dele, agora você vai poder falar um pouquinho do livro, que ele é mais boêmio também, mas também ele retrata uma questão política muito grande. Na realidade, ele é um fotógrafo muito bem sucedido, que fotografa modelos bem conceituadas, então ele tem ele tem uma profissão bem rentável, só que ele apesar de fotografar no Rio, Eixo de São Paulo, Brasília, nas grandes capitais, ele vive no interior de Alagoas. Ele vive numa vila de pescadores no interior de Alagoas. E a casa dele faz fronteira entre a vila de pescadores, na realidade, e as casas de veraneio das pessoas mais abastadas da região, que só usam a casa final de semana. E o prefeito da cidade é um desses veranistas. E ele, diferente do que se possa imaginar, ele mantém a mesma rotina. Ele se torna prefeito porque ele é filho de um político que já foi prefeito, que é deputado federal, enfim, aquela coisa. Aí entra na questão da crítica política, né? O Brasil parece que é hereditário, né? Que está na genética dos políticos. Puxa, na realidade são as capitanias, não tem nada de genético. Vai passando de pai para filho porque é uma forma de manter o poder. De manter o poder, sobretudo o poder econômico. Porque é o poder político que dá sustentabilidade ao poder econômico das grandes famílias. E aí é onde entra uma crítica que eu talvez não tenha sido não intencional, assim, eu quero escrever um livro falando sobre a questão da política hereditária no Brasil. Não foi isso. Mas surgiu porque essa é a realidade do Brasil. E uma vez foi feita uma resenha desse livro e a pessoa que fez a resenha disse, não, é uma característica do Nordeste. Não é característica do Nordeste. É uma característica do Brasil inteiro, Você vê o Rio de Janeiro, as famílias são pai, filho, sobrinho, irmão, tudo político, entendeu? No Sul tem essa tradição, então é um costume, é uma cultura de manutenção do poder. E eu digo uma coisa que minha esposa fica braba quando eu digo porque é politicamente incorreto, né? E ela não está aqui agora. E ela não está aqui, então eu posso falar. Normalmente, o filho que herda a carreira política é o menos inteligente. O que menos gosta de estudar. Por quê? Porque o que o pai fala? O pai fala o seguinte, eu vou pegar esse meu filho problemático. É foda quando o cara tem 3 filhos problemáticos, né? Mas enfim, aí o cara pega um filho problemático e diz, vou botar ele para administrar minha fazenda, vou botar ele para administrar minha empresa de televisão. Não, né? Porque ele não é doido, vai falir. Agora, se eu botar ele na política não tem problema, porque o Estado ele não consegue falir, mesmo tanto que ele roube à vontade. Deve ser uma decepção com o pai ter 3 filhos incapacitados, né? Né? Nós estamos vivendo um momento satírico mesmo. Mas é bom a gente falar isso, porque eu até consigo entrar agora no outro assunto também que eu queria falar contigo, que é sobre o seu posicionamento ideológico. Que você é comunista. Sim. Você fala isso pra todo mundo. Não, eu sou comunista. E que eu acho legal dos livros, porque eu já li 2 livros seus. Eu li o Enterro Sem Defunto e li o Canto Escuro. E você não faz uma forçação de barra para que a pessoa vire comunista, então você não fica naquela defesa cega na sua literatura de que o comunismo é a solução. Você cria cenários e você tem o seu ponto ideológico, mas em nenhum momento é algo forçado, é algo natural dentro da sua narrativa. Essa é a minha preocupação, Paulo, e que nesse último livro, Canto Escuro, eu tive uma preocupação ainda maior. Vou até botar ele aqui já, de evitar, de tomar muito cuidado para a questão da panfletagem na literatura, entendeu? Porque isso afasta o debate, né? Sem dúvida nenhuma. E
E o que eu quero? Eu quero colocar fatos. Eu quero colocar fatos e deixar para o leitor, para que o leitor tome suas decisões. Em livro nenhum meu, existe... você está dizendo que o personagem tal é o cara e a outro personagem não presta. Não. Vai ter gente que vai gostar do personagem que, no meu entender, é do mal, entendeu? E tem gente que vai gostar, achar que ele realmente é um crápula. Mas desculpa te cortar, porque claro. Os livros dos seus personagens, eles praticam uma dualidade muito boa. Porque ao mesmo tempo que seus protagonistas, eles buscam um bem comum, eles também têm falhas de caráter. Justamente. Então você acaba criando aquele aspecto dentro dos seus personagens. Isso no Canto Escuro é muito forte. Aí você fala, cara, esse cara aqui pode ser o meu vizinho. Exatamente. Eu acho que no Canto Escuro, sobretudo nos outros também, é a questão do duplo. Você tem na realidade, nós aparentamos uma coisa, mas nós somos diferentes do que nós aparentamos. Sim. Porque a gente não endeusa o nosso defeito. A gente só endeusa as nossas virtudes. E quando eu escrevo sobre o íntimo do personagem. Eu não posso esconder do leitor a intimidade, porque senão o personagem fica caricato. Exatamente. Então acontece, ele, em Canto Escuro, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa insatisfeita com os rumos do que está acontecendo, que é um livro que fala sobre corrupção. Canto Escuro fala sobre corrupção, a gente não falou antes, ele fala sobre corrupção. Então ele, exatamente, ele fala sobre corrupção, então ele é extremamente insatisfeito com o que ele está vivendo, mas ao mesmo tempo ele é um boêmio, um hedonista, um cara que vive a vida. E isso, politicamente, o cara diz, como o cara pode ser um cara politicamente honesto, dedicado e tal, e ser um boêmio? Entendeu? E essa é a pegada da verossemelhança com as pessoas. Então as pessoas às vezes se identificam com o personagem, mas não com a parte tão boa, mas não tem coragem de dizer. E talvez isso seja um livro que não seja um livro fácil não é que não seja fácil ler, é um livro que incomoda. Porque as pessoas veem que muitas vezes, isso acho que todo mundo tem, quanto eu li, isso me pegou muito. A gente tenta sempre viver de uma forma mais correta, mas todo mundo tem seus desvios. Exatamente. E aí você trazer um protagonista que fica tão claro em que você não é aquilo que acontecia que o Machado fazia muito, da higienização social, né? Por exemplo, na época do Machado tinha muita escarradeira, que era normal as pessoas escarrar. Você não vê isso nos livros do Machado de Assis. Por quê? Ele fazia aquela higienização e tentava trazer só o melhor da sociedade. Não, você já chega e fala, a sociedade é isso, o meu personagem ele está dentro dessa sociedade e você que leia e troque seus medos aí. E na realidade as pessoas elas se identificam com a parte boa, e essa é a parte que é louvável, mas com a parte ruim ela se identifica também, mas não fala, né? E Canto Escuro ele incomoda muito. Ele é um livro muito, eu diria, guardando as devidas proporções, mesmo porque é um dos escritores que eu mais amo na minha vida, que é Graciliano Ramos, que é meu coestaduano, meu conterrâneo. Graciliano Ramos, Angústia é um livro que eu digo, não, se você estiver passando por algum problema de angústia, de sofrimento, não leia Angústia, porque só vai aumentar a sua angústia. Porque é um livro que você lê que é doído, você sente a dor daquele personagem. E como eu já falei, guardando as devidas proporções, eu acho que Canto Escuro tem uma pegada dessa de introspecção, entendeu? De dificuldade. Super recomendo. E pra galera que tá acompanhando, ele foi lançado agora no dia 14 de maio. Então é um livro recente, foi publicado pela editora Penalux. E quem quiser adquirir o livro pode tanto buscar o Daniel, que eu vou deixar os contatos dele, ou então pela própria editora. E agora a gente vai entrar, vou só beber mais um pouquinho de água, porque hidratar é importante, não deixem de beber água. É verdade. Pra gente entrar no assunto que eu quero mais falar com você. Então só me ajeitar aqui que a gente vai agora falar uma partezinha muito importante, muito séria. Agora a gente vai entrar num pedaço da conversa que eu acho muito importante. E também eu queria já falar um pouquinho antes aqui de dar a palavra para o Daniel, que vocês precisam ter noção de onde a gente está. Nós estamos aqui na casa do Daniel Barros, a casa dele é excepcional porque as paredes são todas cobertas por quadros pintados por ele, pela esposa dele, Andréa Pessoa,
E também tem um quadro aqui enorme e outro ali em cima, não sei se vocês conseguem pegar a câmera, que é do irmão do Daniel, que é o Ivan Marinho. Ivan Marinho. Então só queria falar com vocês também que a gente vai estar fazendo um takes aqui, que eu vou pedir que vai mostrar a sala, essas coisas para vocês poderem ver um pouco também a outra faceta do talento do Daniel, como também das pessoas que formam a família dele. Então você vê que essa questão de sangue realmente E temos também, Paulo, outros artistas plásticos que fazem parte da... não diria minha coleção, porque não é uma coleção, é a Sandra Rigo, que é um artista plástico que agora ela tá morando no Japão, e também de outros artistas, né? Aqui não é só da família. Ah, tá vendo? É uma galeria. E agora a gente entrar na conversa, eu vou pedir para vocês que estão acompanhando, para entenderem que aqui eu estou tentando trazer para o canal um tipo de debate onde a gente possa ter possibilidade de conhecer o que a gente ainda não teve oportunidade de conhecer pessoalmente. Então agora que eu vou conversar com o Daniel um pouco sobre comunismo, um pouco sobre essa questão panfletária na literatura, sobre posicionamento político dentro de fazer literatura. E aqui eu quero que vocês entendam que a gente não está forçando ninguém a ser comunista, a gente não está forçando ninguém a pegar o posicionamento ideológico e sair defendendo. A gente está querendo mostrar para vocês um ponto de vista diferente para que vocês tenham mais embasamento em qualquer discussão, em qualquer troca de conversa. Porque aqui vocês têm uma noção, ele é comunista, eu sou monarquista, e vocês podem ser o que vocês quiserem, e dentro disso vocês podem trazer qualquer tipo de ponto de vista para a literatura. Para não ficar aquela coisa, o pessoal achar que a gente está... como é que a palavra está na tona? Doutrinação. Não, a gente quer fomentar o diálogo, porque é através do diálogo que a gente constrói uma sociedade melhor. Agora, devidas, como é que se diz? Considerações. Me fala um pouquinho, Daniel, como é que é ser comunista num país capitalista e como é que é ter essa questão comunista, o que é o comunismo de fato e como isso interfere na sua literatura? Pra mim é muito fácil, porque eu sou de uma família cristã. E pra mim é inconcebível você ser cristão e não ser comunista. Porque o símbolo maior do cristianismo, um dos símbolos, um grande símbolo a gente entende que é muito conflitante. Pois é, justamente o contrário. Pra mim é justamente o contrário. Porque o que é a comunhão? Quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, senta na mesa e divide o pão por igual, o pão e o vinho, sim, por igual com seus pares, que não são aqueles que estão dentro de uma tradição religiosa. Ele pega um cobrador de imposto, ele pega um pescador, entendeu? Então ele comunga com as pessoas de forma igual. E essa foi a grande... para os que dizem que a religião, o Brasil precisa ter mais religião para poder afastar o comunismo da sociedade, eu acho que é perigoso. O cristianismo, ele aproxima muito mais a gente do comunismo. Então é uma coisa, para mim é uma coisa muito simples. Eu consigo... eu não sei se você já viu aquela propaganda do Médicos Sem Fronteiras. As crianças passando fome, morrendo de inanição, entendeu? E indubitavelmente e permanentemente não existe, não tem uma vez que eu vejo aquela propaganda que eu não chore. Ela me comove sempre. E só existe isso porque as pessoas não querem dividir. Porque as pessoas acreditam que o ter é muito mais importante do que o ser. As pessoas acreditam que o direito à propriedade pressupõe o direito à vida. Na realidade, a vida é o grande mistério. A vida, o ser humano é o que importa. Eu acredito nisso, eu acredito no ser humano. E ver um ser humano passando fome, ver um ser humano sendo assassinado pela condição de vida que ele tem, eu acho que isso não é compatível com o próprio ser humano. E é totalmente incompatível com o capitalismo, onde a propriedade vale mais do que a vida. Verdade, isso é uma coisa que a gente não vê muito, né? Hoje em dia fala assim, tenho isso, eu posso ter aquilo, não sei o que, mas não fala
eu quero viver, eu quero resguardar a minha vida e a vida de pessoas. Né? Eu tenho um amigo meu que tem uma condição de vida muito boa e ele diz o seguinte: ser socialista é fácil para pobre, porque eles não têm nada o que dividir. Isso é a pura realidade, né? Eu não estou preocupado, eu não estou preocupado com aquela criança que passa fome, eu não estou preocupado com aquela criança que não chega a 1 ano de idade, entendeu? Eu não estou preocupado com os 3 milhões de pessoas que nos últimos 2 anos do governo anterior, 3 milhões de pessoas voltaram para a linha da pobreza. Quando se passou 10 anos, 13 anos, para tirar 30 milhões. Em 2 anos, em apenas 2 anos, 10% do que foi resgatado voltou para a linha da pobreza. Então eu acho que essas pessoas não estão preocupadas com o ser humano. As pessoas estão preocupadas com a sua qualidade individual de vida. Eu vou pedir permissão para você para ler um trecho aqui do discurso de Mia Couto em 2001. Eu vou ler só uma pequena parte do que ele fala e é uma coisa que eu me identifico como escritor. Ele diz o seguinte: contra a incidência dos que enriquecem às custas de tudo e de todos, contra os que têm as mãos manchadas de sangue, contra a mentira, o crime e o medo. Contra tudo isso se deve erguer a palavra dos escritores. Entendeu? Isso passa pelo ponto em que você fala qual é o nosso posicionamento como escritor. Mia Couto falou isso em 2001. Jorge Amado, na década de 40, ele escreveu, foi publicado posteriormente, ele escrevia uma coluna no jornal, não me lembro o nome do jornal, mas a coluna era A Hora da Guerra. Ele escreveu uma coluna de crônicas e ele dizia exatamente algo parecido com o que Mia Couto diz. Ele dizia: a pena e a máquina de escrever são tão importantes quanto o fuzil e a metralhadora para combater o fascismo. Entendeu? Então, eu acho que muito entrelaçado, né? Não tem como você se distanciar da realidade. Ainda mais que o escritor, querendo ou não, ele é um observador da realidade e um crítico natural, né? Então, tudo isso que a gente está falando faz parte do fazer literário. E como é que você, Daniel Barros, depois disso tudo que a gente conversou, como você se vê dentro desse cenário? Eu aproveito para citar mais um escritor, Ledo Ivo, e ele dizia o seguinte, que é algo assim. Ele dizia que nós, escritores do Nordeste, nos diferenciamos dos escritores do Centro-Oeste e Centro-Sul pelo nosso caráter de rebeldia, o nosso caráter de denúncia. Por quê? Porque nós conhecemos a miséria de uma forma bem mais próxima. Então, se vê a miséria de forma muito mais intensa no Nordeste do que no restante do país. Então, talvez seja a característica maior que marque a minha obra, como marcou a obra de Graciliano Ramos, como marcou a obra de Jorge de Lima, como marcou a obra de Ledo Ivo, como marcou a obra de Jorge Amado, como marca a obra de Ivan Marinho, de tantos outros escritores que eu passaria o dia inteiro aqui hoje citando os meus co-estaduanos, os meus conterrâneos do Nordeste brasileiro. Daniel, só tenho que agradecer, muito obrigado por participar. Não, por favor, velho, muito obrigado mesmo. Pessoal, a gente conversou aqui brevemente, vocês viram que o tema da conversa é um pouquinho mais denso, mas a gente tentou trazer o que a gente já conversa nos papos. Exatamente. E quem quiser comentar qualquer coisa, quiser ter alguma pergunta mais direcionada sobre essa questão do fazer literário tendo um posicionamento ideológico, porque todo posicionamento ideológico é válido para a literatura. Não existe isso de que não deve um livro ser escrito. Uhum. Todos os livros que forem cabíveis têm que ser escritos na nossa história. Queria agradecer muito vocês por terem acompanhado a entrevista até aqui. Se não se inscreveu, se inscreva. Aperta o sininho para poder estar recebendo os vídeos, as notificações, porque o YouTube tá, sei lá, às vezes não manda notificação, então é bom você apertar o sininho.
E agora eu queria deixar aqui para você a palavra final, para você dizer o que você quer falar para o pessoal. E muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando o canal. E em breve a gente volta no segundo semestre com mais um ciclo de entrevistas. A palavra é toda sua, Daniel. Muito obrigado, Paulo. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar com você, de discutir literatura, de discutir política, de discutir a vida. É coisa que a gente faz corriqueiramente, a gente está sempre junto, sempre se encontrando nos eventos ou saindo para tomar uma cervejinha. E agora a gente trouxe esse bate-papo, né, para aqui, para o canal, para que as pessoas possam compartilhar com a gente aqui. E como você falou, pode deixar os comentários e aí esse bate-papo que a gente está tendo agora pode continuar. Entender, né? É só deixar aí, como vocês falam, aí embaixo, né? Aqui embaixo, os questionamentos que a gente está aberto aí para discutir, para conversar. E mais uma vez, eu não tenho palavra para agradecer. E me sinto honrado de prestar de participar desse bate-papo com você, meu amigo. Então é isso. E só para deixar avisado, a gente está encerrando esse semestre com o Daniel. Próximo semestre a gente vai ter outro ciclo. Mas entre esse tempo eu vou estar fazendo outros vídeos menores no YouTube, trazendo um pouco sobre história da literatura, dicas de escrita e fundamentos da crítica literária. Então o canal não vai ficar parado nesse meio tempo. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.